Sejam muito bem-vindos a mais uma atividade da 4ª Semana Nacional de Arquivos. A live desta tarde, Arquivo entre Contexto e Conteúdo, é uma realização conjunta da Associação de Arquivistas de São Paulo com a Fundação Fernando Henrique Cardoso. Antes de darmos início à palestra da professora Ana Maria Camargo, gostaríamos de agradecer a participação de todos que estão nos assistindo, bem como a equipe de comunicação da Fundação Fernando Henrique Cardoso, pelo suporte técnico dado a esta transmissão. Agradecemos também a Silvana Goulart por possibilitar esta parceria com a Fundação FHC e a Camila Campoy, que estará nos auxiliando por trás das câmeras ao longo desta transmissão. A live contará com a mediação da professora Clarissa Schmidt. Clarissa possui graduação em Arquivologia pela Unirio e Ciências Sociais pela PUC São Paulo. É mestre em História pela PUC, doutora em Ciência da Informação pela ECA USP. É professora do curso de graduação em Arquivologia e do programa de pós-graduação em Ciência da Informação pela UF. Também é professora do Programa de Gestão de Documentos e Arquivologia da Unirio, autora do livro A Construção do Objeto Científico na Trajetória Histórico e Epistemológica da Arquivologia. É vice-presidente da ArcSP, a quem eu entrego agora a palavra. Obrigada, Ana Célia. Boa tarde a todas e a todos que nos assistem. Eu reitero os agradecimentos à Fundação, à professora Ana Maria Camargo e também a superajuda da Camila aqui nos bastidores, dando um apoio essencial. Para falar sobre arquivo entre contexto e conteúdo, passo a palavra para Ana Maria de Almeida Camargo, professora sênior do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, consultora em diversos projetos em arquivos, e uma pessoa cujas reflexões são sempre muito inspiradoras e necessárias. Então, Ana, passo a palavra a você. Obrigada, Clarissa, pela apresentação. Acho que vai ser uma experiência única, né? Estou com um pouco de medo dessa experiência, não estou vendo os meus interlocutores. E, enfim, relevem qualquer falha nessa transmissão. Espero ser clara o suficiente para ensejar um debate também no final do tempo que me foi destinado. Então, eu vou passar para vocês alguns slides que vão dar suporte à minha fala. Eu vou começar... A gente está vendo direitinho, tá, Ana? Os slides. Tá. Eu vou começar com uma definição clássica de arquivo e também não há nada nessa definição que não seja conhecido da comunidade de profissionais da área. Nós sempre definimos os arquivos dizendo que eles são documentos independentemente de gênero, suporte, formato, forma ou espécie. Eu acrescentaria, sobretudo neste momento que nós estamos vivendo, mais dois elementos aí que, a rigor, não interfeririam nessa consideração do que são os documentos de arquivo. A técnica de registro, nós temos a filmagem, a gravação como técnicas de registro menos convencionais do que a escrita, né, que nasce junto com os arquivos. E nós temos exemplos assim bastante interessantes para evocar nesse momento. Por exemplo, a própria filmagem da reunião ministerial do dia 22 de abril, que seria um exemplo de documento, né? Nós poderíamos até tentar definir se é documento de arquivo ou não, com toda a polêmica que gerou. E também um outro elemento que seria o meio de transmissão. Quer dizer, então, nós podemos dizer que são documentos de arquivo os documentos que, dentro de uma instituição pública ou privada, ou dentro de um arquivo pessoal,
cumprem duas grandes funções, e essas funcionalidades é que vão definir, na verdade, independentemente do meio de transmissão. Uma live, por exemplo, sempre me pergunto, me deu uma antipatia muito grande começar a chamar de live alguma coisa que apenas designa uma modalidade de transmissão ao vivo, que pode ser de uma aula, de um debate, de um sermão, enfim, nós teríamos muitas espécies documentais, todas compreendidas dentro de uma terminologia que não é apropriada, vamos dizer assim, para a gente designar. E haveria também aí uma contradição nos termos, na medida em que, sendo uma transmissão ao vivo, ela só se transformaria em documento de arquivo se fosse estabilizada, né? Se fosse gravada e perpetuada como dentro das espécies cabíveis, né? Bem, essas duas funções que aí estão, né, para servir de instrumento de prova de atividades práticas, elas é que são a chave, digamos assim, da discussão que nós vamos fazer hoje a respeito desse binômio contexto e conteúdo. Os documentos de arquivo, eles são preservados, né, são acumulados por pessoas na medida em que eles servem de veículo para o cumprimento de atividades práticas e são retidos a título de prova. Então, eles têm um efeito probatório e é sobre esse efeito probatório que eu vou discorrer sobre esse binômio. O estatuto probatório dos documentos de arquivo, ele incide sobre esta atividade imediata da qual esses documentos resultam. Essa atividade para a qual o documento serviu de veículo e que, ao mesmo tempo, representa essa atividade. Quer dizer, o estatuto probatório, quer dizer, porque nós dizemos que os documentos de arquivo são probatórios e nascem com esse estatuto, na medida em que eles representam a atividade para a qual eles serviram de instrumento e viabilizaram, enfim, uma determinada atividade. Quer dizer, esse estatuto probatório, ele é absolutamente dependente desta condição, apenas dessa condição. Esse tipo de representação, né, que é característica dos documentos de arquivo, é quase como se fosse uma equivalência, né? Nós temos o documento de arquivo equivalendo a uma atividade que ele passa a representar, sobretudo na forma escrita, mas não só, né? Eles fazem, então, às vezes, eles substituem a ação da qual resultam. Esses documentos mantêm, portanto, uma relação absolutamente estreita, né, com a atividade que lhe é imediatamente anterior e exterior. Então, essa exterioridade que caracteriza a representação típica dos documentos de arquivo vamos dizer, o primeiro elemento que nos permite entender o que é o contexto de produção do documento de arquivo. Quer dizer, então, ele é a representação de uma atividade que lhe é imediatamente exterior, né, e que tem um contexto mais amplo ainda, que é o da instituição ou da pessoa que exerceu a atividade. Quer dizer, nós temos gradações aí, mas todas elas de algo que está fora do documento. Nessa medida, esse tipo de representação, que é a característica do documento de arquivo, ela também vai ter características próprias que representam, por exemplo, a ideia de um sentido único. Quer dizer, porque o documento de arquivo viabiliza uma ação, tem que representá-la e servir de prova para o exercício dessa atividade,
ele aspira o tempo todo a um único sentido, a chamada monossemia, quer dizer, ele não pode ser polissêmico, nós temos que, esse documento, ele tem que representar a ação sem dar margem a nenhuma ambiguidade. Então, esses elementos de redução da ambiguidade, que são característicos do documento de arquivo, são exemplificados aqui, neste caso, com um formulário, né? Então, as espécies documentais, que são fórmulas, elas são os elementos que, por definição, resultam dessa tentativa de fazer uma identificação perfeita entre a ação, né, e o documento que a representa. Essa identificação é dada por fórmulas, porque essas atividades são rotineiras, se repetem. Nós não teríamos uma forma para cada vez que alguém pagasse. Esse é um recibo, né, de pagamento de um imposto, e ele é um documento que, mesmo isoladamente, diz o que ele é. Quer dizer, ele traduz o contexto em que ele foi produzido. Ele tem os sinais todos que nos permitem identificar essa atividade da qual ele resulta. Quer dizer, o pagamento de um imposto, né, com todas as fórmulas, os campos específicos, todos aí. Então, as espécies documentais que são obedientes a determinadas fórmulas, elas são a representação cabal, digamos assim, desta função probatória que os documentos de arquivo têm. Em relação a quê? Em relação à atividade mais imediata que lhe deu origem. Mas não só, né? Nós temos, por exemplo, aqui, é um trecho do diário José Vieira Couto de Magalhães, que foi presidente da província de São Paulo. Esse documento está no Arquivo do Estado de São Paulo, é um documento discursivo, e vocês poderiam me perguntar, bom, ele não é formular, ele não tem fórmulas, mas a Luciana Durante tem um texto em que ela diz que mesmo nos documentos discricionários, ou seja, aqueles documentos que não envolvem fórmulas muito específicas, é possível reconhecer uma estrutura que se repete, e ela dá, inclusive, o exemplo de um diário íntimo, por isso que eu peguei esse exemplo para mostrar para vocês. É possível reconhecer um diário íntimo do século XVIII, que é diferente do século XIX, e muito provavelmente diferente dos blogs de hoje, que são, digamos assim, sucessores do diário íntimo que era escrito nos livros ou nos cadernos, especialmente destinados a essas projeções do eu, que, por definição, não seguem regra nenhuma, mas é possível reconhecer determinadas marcas do tempo, e, portanto, num documento que é discursivo, discricionário, sem obediência necessária a regras. Então, os documentos de arquivo, de um modo geral, com raras exceções, eles, mesmo isoladamente, eles dizem o que é, eles são autorreferentes, né? Então, nós conseguimos perceber no documento a proveniência dele, né? A origem dele, a origem imediata dele. Ele cumpre uma função, né? Ele serviu de instrumento para determinada atividade, e é possível reconhecer esta instrumentalidade mesmo nos documentos isolados. De certo modo, essas considerações iniciais, elas mostram para nós isso que eu coloco aí como uma centralidade dos conceitos de contexto e de proveniência dentro da teoria arquivística. Quer dizer, nós vamos ver que muitos dos elementos, inclusive todos os procedimentos metodológicos, são derivados desse efeito de representação da atividade imediata do documento. Então, é em torno desta questão contextual, que nós vamos justificar, em relação aos documentos de arquivo, o predomínio e a importância, digamos assim, do contexto
e especialmente do contexto para a definição de uma série de elementos ligados à nossa área. Eu aqui faço uma citação muito interessante de um autor recente. Ele vai fazer uma comparação entre bibliotecas e arquivos e ele diz que o bibliotecário descreve o que vê, ao passo que o arquivista descreve aquilo que não vê, ou seja, aquilo que está fora do documento. É uma observação interessante, por isso que está aí citada, porque muitas vezes nós discutimos essa centralidade do contexto, porque o que nos é dado ver do documento, nós lemos o documento, né? Nós temos um contato imediato com o seu conteúdo, mas aquilo que importa para devolver este documento à sua instrumentalidade original está fora dele, né? As pistas para isso se encontram dentro do seu conteúdo, mas nós não vemos de imediato esses elementos contextuais que vão ser a base, vamos dizer, de toda a fundamentação teórica da nossa área. Se nós lembrarmos que a autenticidade, que é um dos conceitos mais importantes para nós, né? Como é que ela vem definida nos manuais ou nos dicionários? Ela vem definida de uma forma até muito pouco, parece até um jogo de palavras. O documento é autêntico quando ele é aquilo que ele parece ser. Em geral, vem assim a definição, parece uma charada. Na verdade, a autenticidade é uma condição que os documentos de arquivo têm, que quando é possível, a partir dele, caracterizar a sua origem. Então, essa definição de autenticidade que está colocada aí, que não se encontra nos manuais e nem nos dicionários, ela mostra essa condição. Quer dizer, o documento ele tem os elementos que são necessários para que a gente estabeleça a sua proveniência, a sua origem. E depois eu vou discutir um pouco o próprio conceito de origem, a que origem nós estamos nos referindo. Então, retenham essa ideia de que esse documento de arquivo, ele tem que ser identificado por nós com essas condições. Se ele perde essas condições, ele deixa de ser um documento com as características do documento de arquivo. Ele pode até ser o documento, de um modo geral, para outras áreas. Mas, para ser de arquivo, ele tem que ter essas condições. Ele tem que permitir, por vários... E aí nós vamos ver quais são os critérios que nos permitem reconhecer esta proveniência. Ele é uma condição absolutamente necessária no caso dos documentos de arquivo. O primeiro elemento, que é aquele que para nós é o mais canônico, né, são os sinais de validação. Um documento de arquivo ele tem assinaturas, aí é um exemplo do Congresso de Viena, né, com a assinatura de todos os membros, foi em 1815, todos os países que são signatários assinam com seus respectivos timbres, e é um exemplo aí que reúne timbre mais assinatura como sinais de validação. Nós temos, no mundo moderno, outros sinais de validação, carimbos, logotipos, e papéis timbrados, e uma série de outros elementos que podem ser designativos, né, do órgão da atividade que promoveu, né, esse documento. Mas há sinais que não são tão evidentes, né? São as chamadas informações não verbais. Quem se refere a essas informações não verbais é uma grande teórica da nossa área, Angélica Mene-Haritz, nesse trabalho dela, que é de 1992, ela faz referência aos elementos que não são manifestos, digamos assim, nos documentos, mas que permitem conhecer a origem.
proveniência do documento. São a posição que o documento ocupa num determinado conjunto de documentos é um dos exemplos que ela dá, e nós vamos ver depois com o exemplo que eu vou dar, como é que isso pode aparecer. Então, nós temos, em geral, nos documentos de arquivo, elementos manifestos e não manifestos que nos permitem entender a sua proveniência, a atividade que lhe deu origem, essa atividade mais imediata. Então, nós chegamos ao contexto a partir de elementos diversos. O exemplo que eu gostaria de dar, não está muito claro, talvez para vocês lerem, mas me pareceu interessante. Vocês têm aqui uma espécie de prospecto, se eu tivesse que definir a espécie desse documento, ao invés de chamar de folder, como muitos preferem, ou de folheto, privilegiando o formato, eu diria que é um prospecto na medida em que ele apresenta uma determinada religião, é algo que não se define nem como religião, mas como seita ou como uma filosofia, que é a cultura racional, algo que surgiu no Rio de Janeiro na década de 30 e depois foi cultuado. Muita gente conhece esse movimento do universo em desencanto, porque o Tim Maia, nosso cantor Tim Maia, aderiu a essa seita e produziu discos que hoje são uma raridade. Ele tem o Tim Maia racional, quer dizer, ele usa a filosofia dessa cultura racional e produz e faz músicas que hoje são disputadíssimas, né, pelos colecionadores, porque são raridades. Ele abandonou depois, ele entrou na década de 80 nesse grupo, que eles são uma dissidência também da Umbanda, então tem várias, eu não vou entrar no mérito dessa, e nem explicar para vocês, não tenho a pretensão de explicar o que é a cultura racional, existe até hoje, né? Mas eu queria mostrar esse documento. É um documento em 2 páginas, quer dizer, frente e verso, eu coloquei os 2 aí para vocês darem uma olhada. Não tem grandes sinais de validação nesse documento. O que aparece como sinal de validação, no topo da primeira página, à esquerda, vocês têm uma espécie de marca do movimento, e no final da segunda página existe um endereço em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, que é o lugar onde se construiu um templo desse movimento da cultura racional, que fala em disco voador, fala em várias coisas, né? Então, tem um endereço, mas não tem uma data. Esse documento é um documento impresso, portanto, um documento múltiplo. Se nós formos analisar esse documento, nós teríamos que levar em consideração uma série de elementos, mas ele, em termos de sinais de validação, para que nós possamos descobrir qual é a origem dele, são poucos. Quer dizer, nós temos aí um endereço, portanto, e uma marca que nos levam a um determinado movimento, mas o que está exposto nesse documento são os elementos da própria filosofia do movimento, são preceitos, quer dizer, é um documento que prega determinados conceitos e proclama determinadas verdades para um público que eles pretendem converter, né? Então, é um documento que tem essa finalidade, essa instrumentalidade, e cuja origem é esse movimento da cultura racional, do universo em desencanto. Muito bem, então nós temos sinais de validação, temos uma proveniência, mas este documento, na verdade, ele foi tirado dos arquivos do DOPS,
de Curitiba, do Departamento de Polícia, Departamento da Polícia Política, né? Ainda estamos em 82, no período da ditadura. Lembre-se que aquele documento, no original, não tem data, mas esse documento foi apreendido em Curitiba, em março de 1982, e se encontra dentro de uma pasta onde outros documentos desse movimento, um deles é esse que está aí, Cultura Racional no Terceiro Milênio, Universo em Desencanto, etc. Quer dizer, é um material de propaganda desse movimento, que é apreendido pelo DOPS de Curitiba em março de 1982. Nós estamos nos últimos anos da ditadura militar, e esse documento ele foi distribuído num comício, num ato, numa exposição feita na Praça Rui Barbosa, no centro de Curitiba, e foi apreendido pela Polícia Política. Ora, nós temos, então, um documento, vou voltar ao... Vocês percebem que há furos aqui nesse documento, quer dizer, ele tá preso num processo, né, das marcas da sua inserção dentro de uma pasta. Estão aí esses dois furinhos, né, tanto de um lado quanto do outro, o documento é frente e verso, e o sentido, vamos dizer, os elementos não manifestos no próprio documento, mas que lhe dão sentido, aquilo a que se refere a Angélica Mene-Haritz. Então, nós temos, na verdade, um documento que perde porque o sentido da proveniência é ligado à última acumulação dele, quer dizer, nós temos que sempre considerar, no caso, essa acumulação feita pela Polícia Política em 1982. Então, esse documento deixou de ser um elemento de prova, vamos dizer, daquele movimento religioso, para ser prova de periculosidade ou de criminalidade, de acordo com a ação da Polícia Política em Curitiba nesse ano. Vejo que o local do documento, que era Rio de Janeiro, Belfort Roxo, né? Agora ele foi classificado como um documento de Curitiba, 1982, porque ele foi apreendido como um elemento, como um documento a ser investigado, né, de algo suspeito, né? Quer dizer, ele passa a ser prova de alguma infração, né? Então, ele muda de natureza. A proveniência desse documento, ele faz prova do que, afinal, esse documento? Ele não faz prova mais da cultura racional, ele faz prova da ação da política em Curitiba em 1982. É essa a origem da acumulação dele. Então, o contexto de acumulação desse documento é outro e é diverso daquele contexto original. Esse exemplo é interessante, mas eu costumo dar outros exemplos, é difícil, numa apresentação rápida, a gente ter isso de uma forma tão clara. Mas é muito... Os exemplos que nós podemos dar, eles são inúmeros em relação a isso, né? Aqui, então, não sei se está claro, nós temos um contexto de acumulação, que é o último, que dá sentido à presença desse documento junto de outros documentos, num arquivo que não é o arquivo da comunidade, da cultura racional, mas o arquivo da Polícia Política, em Curitiba, e hoje no Arquivo do Estado do Paraná, com um sentido probatório em relação a quê? Ele é prova da atuação da polícia. Ele é uma prova do contexto em que ele foi acumulado. Ele foi acumulado numa atividade de investigação em função de suspeitas de proselitismo indevido dentro de um clima de repressão que nós vivíamos ainda em 1982. Então, a proveniência desse documento, ou seja, a autenticidade dele é dada por esta presença, por elementos não verbais, mas pela
contiguidade com relação a outros documentos dentro de um processo que é de investigação de uma prática, né, que, então, ele não é prova da prática, ele é prova da ação da polícia. Então, essa questão da prova é muito importante. Um outro exemplo que eu gostaria de dar, ele é um exemplo ficcional, mas ele é muito bom, então eu vou me reportar a ele. Para os que gostam da ficção científica, esse livro, Um Cântico para Leibowitz, é um clássico da ficção científica. A primeira edição dele é de 1960, ele teve várias traduções, inclusive no Brasil. E ele relata uma história que se passa num futuro muito longínquo, depois que o planeta Terra foi destruído por uma guerra atômica. Então, os remanescentes da humanidade que permaneceram na Terra perderam a memória do que aconteceu antes, do que foi o nosso passado, esse que nós leitores conhecemos. E as pessoas são nômades e perambulam por um mundo devastado nesse futuro remoto, até que um deles encontra o que nós, leitores, sabemos ser uma cápsula, um abrigo antiaéreo, antiatômico, mas a identidade desse abrigo não é conhecida das pessoas que o encontram no futuro. Dentro desse abrigo existe, então, o esqueleto de uma pessoa que ali ficou abrigada e um livro que nós, leitores, sabemos que era um controle de suprimentos. Era um controle de mantimentos que ainda havia dentro da cápsula, de oxigênio, enfim, aquilo que ainda garantia uma sobrevida às pessoas que ali estavam dentro da cápsula. Bem, mas a descoberta desse esqueleto e desse livro, eles são absolutamente incompreensíveis para os homens desse futuro. Eles se transformam em livro. Esse livro, que é um controle uma espécie de almoxarifado da cápsula antiatômica, ele se transforma num livro sagrado. O autor, Walter Miller, ele, de certo modo, ele recria a história da humanidade. Nós ingressaríamos, nesse momento, na narrativa dele, numa nova Idade Média, e o sagrado que é feito em torno desse livro incompreensível, mas que é tido como um texto sagrado, é uma metáfora em relação ao nosso passado e, ao mesmo tempo, ele permite para nós, aqui dentro dessa ideia de contexto, algumas reflexões interessantes. O desconhecimento dessa funcionalidade do livro, pelo desconhecimento nesse futuro da própria língua, né, que exprime esses produtos, essas coisas, né, que estavam ali dentro da cápsula, leva a um entendimento daquele livro totalmente alheio àquilo que se dá depois. Quer dizer, é impossível para esses homens do futuro descobrir a verdadeira funcionalidade daquele livro. Ele se transforma num livro sagrado. O desconhecimento do contexto original desse livro leva a um entendimento absolutamente contrário, ou, enfim, deslocado do seu sentido original. Mas não é só isso, quer dizer, não é só para isso que eu estou dando esse exemplo, é porque se nós tivéssemos que fazer um trabalho sobre o arquivo desta igreja que nasce a partir da descoberta dessa cápsula, quer dizer, cria-se um templo, por isso que nós temos aí o Leibowitz, quer dizer, um santo que nasce com esse livro sagrado, etc. Se nós tivéssemos que fazer o arquivo dessa igreja do futuro, esse livro, o contexto dele seria exatamente o do mistério e da religiosidade que é fundada em torno dele, né? Não seria outro, embora nós pudéssemos, como historiadores, e aí eu vou
também já tocar na questão da prova, o que este documento prova para nós, profissionais da área de arquivo. Ele prova exatamente esse gesto, né, de santificação e de ereção de uma igreja nova. É isso que ele é, quer dizer, o significado que ele tem nesse contexto último dele. É claro que para o historiador fabrica os documentos que o documento de arquivo, essa prova que nós encontramos no contexto de acumulação do documento, é um elemento importante para o historiador, mas é um elemento a ser trabalhado por ele. Ele vai criar um documento a partir dos elementos que ele tem, devendo levar em consideração, no caso dos documentos de arquivo, esse contexto originário. Quer dizer, é como se o conteúdo dos documentos, né, que são matéria-prima para o pesquisador, fossem subordinados ou tivessem uma limitação imposta pelo conhecimento do contexto. Quer dizer, o contexto é que vai dar o limite de até onde nós podemos ir no uso daquele material como documento. Então, nós temos, a partir desses exemplos e dessa pincelada geral que eu dei aí na questão, mais uma questão, quer dizer, a abordagem metodológica que nós, arquivistas, temos que privilegiar é aquela que se volta para o contexto, né? É aquela que vai discutir os esquemas de classificação, os esquemas de identificação, de abordagem dos documentos, restituindo esses documentos a essa funcionalidade original, criando condições para que essa funcionalidade de acumulação do documento se estabilize, inclusive. Ela não é tributária do uso que o historiador vai fazer sobre ela, como alguns autores pós-modernos sugeriram. Esta abordagem metodológica, que é o que nós temos praticado, inclusive na Fundação Fernando Henrique Cardoso, em outras situações, ela é totalmente assentada nesta ideia de que a chave da compreensão dos documentos de arquivo é o seu contexto mais imediato de acumulação. Quando nós falamos de produção, nós pensamos nessa acumulação final, que é o sentido último que esses documentos tiveram dentro de um arquivo. E eu vou concluir essa minha breve passagem por esse tema com uma definição mais concisa do que seja arquivo, dizendo que ele é, na verdade, um conjunto de documentos autênticos, ou seja, de documentos cuja proveniência, cujo contexto originário nós podemos determinar. A arquivologia é a ciência dos documentos autênticos. E os arquivos são os conjuntos de documentos autênticos. É uma pequena provocação para nós, tá? Obrigada. Ana, muito obrigada. É sempre muito instigante ouvir você falar. Hoje você trouxe uma apresentação necessária para a gente pensar os elementos que nos permitem identificar o contexto, né, desse documento de arquivo. Então, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho mais do que você colocou agora no final, da importância das funções arquivísticas, dos procedimentos arquivísticos nesse sentido, fundamentalmente em relação à função classificação, né? A gente observa algumas perspectivas que pretendem olhar o documento não a partir do seu contexto, mas a partir do seu conteúdo, e isso no campo dos arquivos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Então, acho que todo o nosso trabalho com os arquivos, eu vou falar nos arquivos permanentes, quando nós temos que dar a eles restituir a esse conjunto de documentos a sua lógica original. Essa lógica, ela se exprime através de alguns elementos. Então, a classificação, mesmo quando... Porque há vários conceitos aí que nos confundem muitas vezes, que são do respeito à ordem original, do respeito ao princípio da proveniência. A classificação,
que eu sei que é uma especialidade sua, Clarissa, mas eu estou vendo a classificação como uma disposição que obedeceria a uma lógica dessa acumulação final do documento. Quando ela não está clara para nós, porque ela pode se apresentar para nós num arquivo permanente absolutamente alterada, o nosso trabalho seria esse, né? O de estabilizar, de certo modo, essa lógica original. Nós temos várias correntes aí que discutem essa questão, né? Quer dizer, há um princípio de não intervenção quase que do profissional de arquivos, e nós temos que intervir porque os documentos não aparecem para nós dentro dessa lógica. Eles são trabalhados e essa lógica muitas vezes se perde, né? Nosso trabalho seria esse, de devolver aos documentos de arquivo de uma instituição que não funciona mais, ou que não está mais atuante, ou cujos documentos já passaram pelo processo de avaliação e já ingressaram na fase permanente, nós temos que mantê-los dentro da mesma lógica pela qual eles foram acumulados, muito embora ela se mostre, às vezes, para nós, de forma confusa. Nós temos, às vezes, vamos dizer, uma ordem original que obedece a uma funcionalidade, mas não à lógica da própria acumulação. Eu poderia dar alguns exemplos assim, voltados para arquivos pessoais. Eu tenho alguns exemplos para dar, mas não sei se é o caso. Mas eu acho que a metodologia, se a gente for analisar essas questões de fundo, né? O que é o arquivo, o que permite o entendimento do arquivo, o princípio da proveniência, quer dizer, essa ideia do contexto original de acumulação, ela é tão preciosa, ela é tão fundamental para nos distinguir de toda e qualquer abordagem a partir da informação, do conteúdo e de outras tentativas aí de equiparar a nossa área com ciência da informação, com gestão do conhecimento, com história, com isso, com aquilo. Aquilo que nos distingue, de fato, desses outros profissionais é esta questão, quer dizer, é a configuração, a representação que os documentos são das atividades. Se a gente remontar a própria origem da escrita, né, e do arquivo, eles são contíguos, né, eles são contemporâneos, digamos assim. Quer dizer, a escrita é a forma pela qual nós representamos, em termos ideais, uma ação que já se cumpriu, né? E a título de prova. Então, nós temos todos esses elementos para manter a atualidade daquela representação. Quer dizer, nós somos isso o tempo todo. É esse contexto que nós temos que definir. Esse contexto, ele se apresenta para nós de uma forma complexa, muitas vezes. Uma instituição complexa, ela tem uma série de segmentos, de repartições, né, de elementos no seu interior que permitem recuperar essa lógica original de produção. A classificação, ela, na minha opinião, ela está dentro dessa tarefa que é complexa e difícil, né, de devolver aos documentos, mesmo depois de uma avaliação em que nós diminuímos a sua quantidade, etc., devolver essa lógica original, da sua acumulação original. A Milena pergunta: professora, o arquivista deve ir além do contexto de criação? Deve observar também o contexto sócio-histórico? Qual o limite entre a descrição do documento e a interpretação do documento? Olha, essa ideia do sócio histórico, Milena, foi uma invenção dos, vamos dizer, daqueles autores, muitos deles até
uma produção na área arquivística respeitável, é o caso do Terry Cook, por exemplo, mas que, de repente, se deixaram encantar com essa ideia de que os arquivos representam a sociedade enfim, estenderam, na verdade, esse contexto para um campo indeterminado, quer dizer, eles exprimem a sociedade, até que ponto? Nós só podemos falar de arquivo quando nós temos essa instituição produtora com os seus limites, quer dizer, eu penso que a contextualização nossa é pelo micro e não pelo macro. Pelo macro nós temos a ambiguidade pura. Quer dizer, até que ponto nós podemos dizer que ele representa a sociedade? Nós vamos dizer que não. E aí, então, nós temos todas as interferências. A ideia de uma contextualização interpretativa, né, que foi divulgada pelos pós-modernos dentro da área de arquivos, ela envolve, inclusive, o uso interpretativo que os pesquisadores vão fazer do documento, como se essas utilizações se incorporassem o seu sentido aos arquivos. Ora, é uma aberração do ponto de vista da nossa área, quer dizer, é a implosão de toda a ciência arquivística. A nossa ciência, ela é toda baseada nesse princípio dessa produção. Quer dizer, nós garantimos a polissemia máxima dos documentos de arquivo para o pesquisador se mantivermos os documentos dentro desta conformação original, né? Essa contextualização original. Qualquer outra é um ato de interpretação, é um arbitrário. Então, isso tudo nasce na África do Sul, Werner Harris, todo mundo ficou muito encantado com as posições dele, porque é como se os arquivos tivessem vida própria, como se eles fossem racistas, como se eles promovessem o apartheid. O arquivo não fala, o arquivo não anda, o arquivo não se move, nós é que fazemos com que ele fale. Então, Angélica Meni-Haritz, depois que ela fala desses elementos não verbais, dessas informações não verbais que nos permitem contextualizar os documentos, ela ainda fala num outro texto uma coisa importantíssima. Quer dizer, o arquivo é fragmentário o tempo todo, ele não pode ser lido, ele não é um discurso. E todas essas tentativas, né, de contextualização para a sociedade, etc., ela supõe que o arquivo vai ser lido, né? Ele não é um livro, ele tem que ser interpretado, né? Então, ele não é algo para ser lido. Então, essas analogias que foram feitas a partir de uma leitura enviesada e mal feita do Foucault, do Derrida e de todos os outros que falaram a palavra arquivo no sentido metafórico, ela não tem nada a ver com essa metodologia que nós defendemos, né? É uma questão polêmica, mas eu topo essa discussão. Ana, Angélica, nossa querida professora da UNB, pergunta: ao mudar o contexto de acumulação dos documentos, podemos dizer que a sua proveniência também muda? Um documento, ele pode, aquele exemplo que eu dei, ele mostra assim, um documento que tem, na sua origem, uma proveniência, ele era um documento de arquivo para a entidade Cultura Racional, no Rio de Janeiro, ele foi produzido imediatamente por ele, mas no arquivo ele ganha um outro contexto, que é o contexto final da acumulação dele. O conceito de produção que nós usamos à torta direita, Antônia Herédia, é que ela diz, nós não precisamos dizer que o documento foi produzido e recebido, não sei o quê. O produzido para Antônia Herédia é o documento acumulado no seu estágio final. É desse documento produzido que nós falamos, quer dizer, o documento no arquivo, tal qual eu tirei do arquivo, né, desse repositório do DOPS de Curitiba, ele tem um outro sentido, né? Ele está num outro arquivo e ele tem uma outra coisa. Quem também fala muito nisso, desses contextos, e faz uma comparação muito boa, é a Suma Kemish, lá na Austrália. Ela, quando fala dos arquivos pessoais, ela diz: as cartas num arquivo pessoal, elas podem ser lidas
interpretadas pelas pessoas interessadas no conteúdo dessas cartas, historiadores da literatura, etc., vamos supor, no arquivo de um escritor, mas elas, antes de mais nada, elas são a prova de um relacionamento que esse titular do arquivo manteve com amigos, com profissionais, com editores, etc. Então, existe uma contextualização que se sobrepõe, inclusive, aos demais usos que esse documento tem. Eu vou ler os documentos como intérprete da literatura, eu vou ler o conteúdo desses documentos. O limite dessa minha leitura, e por isso os historiadores, desde muito de séculos até, eles têm uma visão desconfiada das fontes. Quer dizer, nenhum historiador comprou essa ideia de que os documentos de arquivo fazem prova de alguma coisa que não interessa para o historiador, né? Eles fazem prova de uma atividade da instituição. Agora, como historiador, se eu desconheço esse contexto em que o documento nasce, eu perco muita coisa. Eu posso dar vários exemplos, e há exemplos, voltando ao Paraná, as posturas municipais de Curitiba, as posturas municipais, de um modo geral, elas são uma herança medieval, elas se repetem em todas as cidades do Brasil, elas têm uma estrutura similar, ela é um documento, portanto, formular, quase. Então, um historiador que desconheça esta condição de herança de uma prática administrativa que se repete em todo o mundo português, vai analisar aquilo como se fosse uma criatividade dos moradores de Curitiba. E tem trabalhos assim, quer dizer, o historiador desavisado, ou mau historiador, ele vai atribuir os elementos que estão nas posturas municipais de Curitiba a uma criatividade, a uma condição sui generis daquele povo. Então, o desconhecimento desses limites de interpretação que são oferecidos pela arquivologia, eles têm uma consequência negativa. Eu acho que eu escapei um pouco da pergunta da Angélica, mas eu acho que o contexto original, vamos dizer, o primeiro contexto, ele é um elemento importante para nós conhecer, mas aquele que preside a classificação desse documento e a manutenção dele dentro desse contexto original de produção, ou seja, de acumulação, é o último deles, e não o primeiro. Então, seria, não sei se eu respondo a pergunta da Angélica, mas seria mais ou menos assim. Responde sim, Ana, respondeu. Recebemos uma outra pergunta também bastante interessante, mas ela não está identificada, que diz o seguinte: como se estabelece a relação entre arquivologia e ciência da informação quando pensamos em contexto e não em conteúdo? Olha, eu tenho uma opinião assim, um pouco crítica sobre essa questão da ciência da informação. Acho que nós não somos uma ciência da informação na área de arquivos. Acho que nosso objeto não é a informação, é o documento cuja proveniência nós conhecemos, cuja proveniência é possível identificar. Portanto, é o documento autêntico. Esse é o nosso objeto. Ele passa longe da informação. Então, foi um arranjo, na verdade. A ciência da informação sempre pareceu, até para os bibliotecários que embarcaram nessa família da ciência da informação, era quase como se fosse uma nobilitação que nós buscamos de áreas que são absolutamente instrumentais. É como se nós nos valorizássemos um pouco. Nós não somos arquivistas, nós somos cientistas da informação, somos gestores do conhecimento, somos isso, somos aquilo. Quer dizer, são nomes alternativos para uma função que não trata diretamente com a informação. A informação é um veículo para nós. Claro, nós vamos ler os documentos e vamos saber exatamente de onde eles são e vamos tentar determinar a sua origem. Há documentos, quando nós perdemos essa possibilidade das informações não verbais, nós nunca mais vamos recuperar o sentido desse documento. Ele perde o estatuto documental, deixa de provar qualquer coisa, né? Mas, então, eu acho que nós embarcamos institucionalmente na questão da ciência da informação e agora talvez seja muito difícil sair
dessa prisão, digamos assim, porque ela não, é um rótulo, e ela não significa absolutamente nada. E na medida em que nós abraçamos esse novo rótulo com todas as suas filosofias, teorias, etc., nós deixamos de lado aquilo que é essencial e que nos distingue de todos. Nós, de certo modo, nós implodimos a nossa área, muitas vezes, porque nós começamos a dar novos nomes para coisas que, só porque é mundo digital, então é como se, de repente, o documento já não fosse mais documento, é outra coisa, né? É captura, é isso, é aquilo. Quer dizer, nós criamos um vocabulário novo e desconhecemos esta ciência que é tão antiga, né? Essa prática que vem lá de tempos imemoriais, né? E que tentou se consolidar como uma disciplina científica, tanto quanto a história e outras áreas do conhecimento, mas que não pode ser sacrificada, de repente, só em nome de alguma desvalorização social. Os arquivos, na verdade, eles são o tempo todo instrumentais, por isso que eles são invisíveis. Não é porque nós vamos chamar de ciência da informação que ele vai ficar mais visível, né? Ele vai continuar sendo um instrumento e só vai aparecer quando não funciona. Mas ele é essencial, né? Ele é uma área importantíssima, mas ele tem essa característica da invisibilidade, da instrumentalidade. Eu sempre acho que toda reflexão que a gente faz sobre arquivos é uma reflexão sobre essa instrumentalidade. A teoria arquivística é sobre isso. E nisso não há demérito nenhum. Nós não precisamos dourar essa pílula, né, dizendo que nós somos uma outra coisa. Sendo que arquivo tem um pejorativo envolvido com arquivo, quer dizer, hoje a palavra é polissêmica, tem milhares de sentidos, queima de arquivo, enfim, nós temos um problema. Então, a gente não é desviando da palavra que nós vamos evitar esse problema, né? Então... Ana, muito bom. É super importante ouvir você falar sobre isso. Agora eu tenho uma pergunta do nosso colega da UF, Renato de Matos. Gostaria que a Ana Maria comentasse a abordagem contextual quando tratamos de bibliotecas em arquivos pessoais e também em coleções de outras naturezas. Uma pergunta sugestiva também do Renato. Na Fundação, nós tínhamos a possibilidade de tratar da biblioteca do titular a partir dos critérios de contextualização que nós temos, que elegemos como um critério fundamental para todo e qualquer documento do nosso acervo. As bibliotecas, na verdade, elas, embora os livros sejam entidades discretas, como nós exemplo, que tem começo, meio e fim, elas podem, os livros sempre podem ser tratados como individualidades, ao contrário dos documentos de arquivo. Eles podem ser tratados, e nós fizemos um esforço nesse sentido, como elementos ligados a determinadas funcionalidades do titular. Quer dizer, há um interesse por sociologia, um interesse por antropologia, que não é só da biblioteca de Fernando Henrique Cardoso, mas também de Ruth Cardoso. Quer dizer, existem conjuntos documentais que, paralelamente à sua identificação individualizada, porque eles são sempre procurados pelo seu autor, pelo ano de publicação, pelo seu título e assunto, eles fazem parte também de determinados contextos que podem ser definidos a partir dessa ideia, né? Interesse por determinadas coisas. Então, num arquivo, os objetos, por exemplo, as coleções de objetos que equivocadamente são considerados documentos tridimensionais, é uma definição errada, né? Mas, enfim, os objetos que são, eles todos também foram contextualizados com os mesmos critérios de arquivo. Eles não são documentos de arquivo, mas eles foram tratados como se fossem. Eles foram
entraram a título de homenagem, de presentes de Estado. Nós temos uma infinidade de objetos dentro do acervo da Fundação Fernando Henrique Cardoso que tiveram essa contextualização. Quando nós não pudemos, por falta de informações, dar essa contextualização, esse material perdeu o estatuto documental, na verdade, né? Quer dizer, um objeto qualquer que não diz o que ele é, só pelas suas propriedades físico-químicas, ele não define a sua funcionalidade. Nós temos vários exemplos interessantes para dar a respeito disso. Quando nós conseguimos recuperar esse contexto, ele é contextualizado como se fosse um papel, né? Como se fosse um documento tradicional. Então, é um tipo de abordagem que foi dada a todo e qualquer material, inclusive biblioteca, né? E menos, porque a biblioteca ela foi tratada como livro de biblioteca também, né? Mas esse contexto foi mantido. Ana, nosso colega André Ancona Lopes faz um comentário e emenda numa pergunta. Sobre a provocação de o arquivo ser um conjunto de documentos autênticos, gostaria de perguntar a respeito da ordem original. Vemos muitos casos de conjuntos de documentos originais largados, né, entre aspas, ou organizados, entre aspas, tematicamente, que não logram manter a organicidade dos documentos. O próprio complemento da palestra, em resposta às considerações da professora Clarissa, foi bastante marcado no aspecto da ordem original. Será que não se poderia complementar a provocação no sentido de pensar em um conjunto com a organicidade? Olha, eu acho que, André, meu querido André, saudades, né? Porque as pessoas assim, a gente pelo menos está ouvindo a palavra de pessoas tão queridas e conhecidas, né? A ordem original sempre foi um problema, né? Eu gosto de ilustrar essa questão com o arquivo do Plínio Salgado, que foi parar em Rio Claro. A correspondência do Plínio Salgado era o conjunto da correspondência do Plínio Salgado, que foi para Rio Claro. Tinha 39 mil unidades. Nós começamos a fazer uma descrição 1 a 1, como era o padrão na época, isso tudo no começo dos anos 80, que esse material vai para lá. E o sentido dessa ordem original, que digamos, quer dizer, esse material foi organizado pelo seu titular e pelo secretário do titular desta maneira, a ordem geográfica, ele estava toda, a correspondência toda dividida por estado, dentro do estado pelos municípios em ordem alfabética e dentro dos municípios na ordem alfabética dos correspondentes, com os envelopes, com os endereços, etc. Havia esse conjunto com 39 mil unidades, a correspondência ativa e passiva dele, toda organizada geograficamente, e uma outra parte cujo título era Mentiras, Diatribes e Infâmias. Ou seja, as cartas, e eram só cartas nesse conjunto das mentiras e diatribes e infâmias, era um título parecido com esse. Os correspondentes não correligionários, não adeptos do Partido de Representação Popular, nem da Ação Integralista Brasileira, eles estavam todos nessa pasta, era correspondência. Então, o resto que estava organizado geograficamente era utilizado como se fosse uma grande agenda. Se ele tivesse que ir lá para o Ceará, ou qualquer outra cidade, lá a primeira coisa que se via era assim, quais são os amigos dessa, que lá estão, pelos endereços. Então, ele funcionava como uma agenda quase, quer dizer, a funcionalidade dessa correspondência era dada por essa capacidade de informar os amigos que poderiam ser procurados nesses lugares. Então, tinha essa organização para poder atender a isso. Na época em que nós estávamos em Rio Claro, não existia banco de dados, não tinha nada disso. Nós podíamos manter essa ordem para ser fiéis à maneira como estavam, só que a ordem das infâmias, mentiras e diatribes, nós teríamos que manter também, certo? Quer dizer, nós tínhamos que
que revelar aos pesquisadores esse critério que já não atenderia, a funcionalidade imediata pelo qual ele foi ordenado. Quer dizer, a ordem original, na literatura arquivística, a ordem original ela tem vários entendimentos. Um deles é o da lógica de acumulação. A lógica de acumulação das cartas não é geográfica. A lógica de acumulação das cartas é cronológica. É a lógica do tempo, né? Então, se nós entendermos essa ordem original como dentro dessa chave da lógica de acumulação, nós desmancharíamos essa ordem fisicamente e deixaríamos na ordem cronológica, porque é ela que vai. Ora, hoje em dia, a manutenção dessa ordem física dos documentos, ela é irrelevante, na verdade, porque nós podemos guardar esses documentos, nós identificamos um a um esses documentos e vamos colocá-los, podemos depois recuperá-los pelo local, pela data, pelo remetente, podemos fazer essa recuperação de várias maneiras. Quer dizer, esse problema hoje, ele deixou de ter a premência que teve na época em que eu organizei esse arquivo, que eu comecei a organizar, não cheguei nem a organizar totalmente o arquivo, mas ele tinha essa característica. Perder essa funcionalidade, né, fazer com que ela desaparecesse, seria muito errado da nossa parte. Eu acho que ter recebido o arquivo, que estava na Universidade de Guarulhos, foi para Rio Claro, ele ainda tinha uma função ativa de reunião dos correligionários, dos adeptos do integralismo, simpatizantes, apesar de Jânio Salgado já ter morrido, mas ele funcionava como uma agenda de endereços. Era essa a função dessa ordem, essa organização do material. Então, acho que são coisas... Na teoria arquivística, se você vai ler sobre a ordem original, as pessoas abrem mão daquilo, porque muitos autores lembram dessa lógica. Essa lógica de acumulação original, eu acredito que ela seja o fator primordial para nós. Acho que nós devemos respeitá-la. Essa lógica, né? A lógica de uma ordenação que facilitaria, né? Eu acho que põe na ordem alfabética, põe nisso, e depois acabou, gente, porque essa funcionalidade imediata deixa de existir e você não acha mais as coisas. Você não procura mais pelo nome da pessoa, nem pelo número de protocolo e tudo. São coisas que vão se tornando obsoletas como critérios de encontrar o documento, né, na sua forma originária, né, antes da avaliação, né, na sua forma ativa, digamos assim. Não sei se eu respondi, né, mas de fato é um problema, né? Ana, Noemi Andresa Penha pergunta: gostaria de saber como fazer identificação de tipologia, pensando no contexto original para documentos iconográficos. Bem, nós tivemos que enfrentar esse problema no Fundação Fernando Henrique Cardoso, e nós desenvolvemos lá, criamos tipos documentais, são poucos, eles não têm a mesma variedade do documento escrito, mas nós temos retrato, temos reportagem fotográfica, temos ensaio fotográfico. Nós criamos, isso está no nosso portal também, no livro Tempo e Circunstância, nós criamos uma metodologia para o documento iconográfico. Como é que eles eram tratados antes? Quer dizer, o André Cona Lopes fez uma tese sobre isso, a Aline também, quer dizer, nós temos toda uma produção hoje em torno do documento iconográfico, da imagem, né? E nós temos um repertório limitado, né? A fotografia final, ela encontrar na fotografia fórmula, porque o esforço é esse, quer dizer, qual é a fórmula que é possível reconhecer independentemente do conteúdo da imagem, porque
na maioria dos arquivos, o que aparece? Quem é que aparece na foto? É o nome do fulano, coisa, ou então aquele tipo de descrição, mulher com criança no colo, homem de chapéu, coisas que, quer dizer, em que o teor documental da foto é zero, né? Não identifica nada. Quer dizer, retrato, reportagem fotográfica, a maioria dos documentos, na verdade, estão atrelados ao contexto. E a espécie documental, portanto, a espécie para ser contextualizada, são pouquíssimas, né? As variações que nós encontramos, reportagem, que é a maioria dos documentos, que pode ter mais de um ou um só, né? Então, você tem um aniversário, uma festinha de aniversário, alguém bate uma fotografia ou duas, é uma reportagem, quer dizer, a cobertura é o resultado da cobertura imagética de um evento. Em geral, ela é um documento coletivo, tem mais de uma imagem, mas pode não ter, pode ter sobrado uma só, e assim mesmo uma reportagem. Quer dizer, na definição que nós fizemos, há controvérsias sobre reportagem. Reportagem, para alguns, se você estiver analisando documento jornalístico, chamado reportagem, para alguns autores, reportagem é algo elaborado, não é um material bruto, produto justamente dessa cobertura imagética que nós fazemos. Agora, esse é um problema menor. O mais importante no trabalho é justamente encontrar o contexto imediato, porque o contexto remoto, a ISADG preconiza, né? Começamos do macro para o micro. Eu proponho o contrário, gente. Ou nós começamos do micro, porque o macro é o terreno da ambiguidade. Não adianta falar que aquilo se refere a uma instituição como a Secretaria da Fazenda, um documento da Fazenda. Não, nós temos que saber que aquilo é cobrança de imposto, que é algo muito específico. Quer dizer, o aspecto probatório do documento de arquivo incide sobre a ação mais imediata dele. E há alguns autores que criticam justamente a ISADG, a NOBRAD e seus desdobramentos, exatamente por isso, né? Porque é como se fosse uma regra da ordem universal começar do maior para o menor. Não, é o menor que é representado no documento, não é o maior, né? Então, no caso das fotos, encontrar essa atividade menor que determina, vamos dizer, aquelas imagens, é a chave do trabalho. A fotografia se descontextualiza com maior facilidade. A maioria dos arquivos tem um conjunto imenso de fotos nunca identificadas. Não adianta identificar a mulher com criança, com homem com chapéu, porque isso e nada é a mesma coisa, né? Então, nós temos que zelar por esta identificação, por essa classificação imediata dos documentos, e evitando aquilo que eu sempre digo que acontece, que a mãe faz o álbum de fotografia, depois passam-se os anos, ela não reconhece nem os filhos ali, porque ela não põe o nome, nossa, sou eu aqui, ou é meu filho, quer dizer, tudo precisa de data e de identificação, né? Não tendo isso, de contexto, é um documento que realmente é como os objetos, né? Eles se perdem, nós nunca saberemos em que contexto aquilo entrou. Quer dizer, ele prova o quê? Nada, né? A gente não tem esse aspecto probatório, que é o do documento autêntico, ele desaparece. Ana, nosso colega Zé Francisco, da UFMG, pergunta: nem sempre os elementos que permitem compreender o lugar lógico do documento em um conjunto, o contexto originário, estão dados pelos elementos diplomáticos, como sinais de validação ou outros elementos que os substituam ou que lhes sejam análogos. E compreender as informações não verbais também não é um exercício óbvio. Em arquivos pessoais, isso é bastante frequente, exigindo do profissional de arquivo perspicácia e habilidade para executar uma pesquisa em fontes externas ao arquivo para compreender o sentido da acumulação dos documentos. Gostaria que você comentasse a respeito da importância dessa habilidade para a pesquisa na formação dos profissionais de arquivo e o quanto isso vem ou não se refletindo nos instrumentos que resultam das práticas arquivísticas, os instrumentos de gestão. Muito bem. Outro querido amigo, Zé Francisco, obrigada pela pergunta. Eu acho que
é uma pergunta instigante, na medida em que as lacunas que um arquivo necessariamente apresenta, muitas vezes são de tal ordem que nós só conseguimos compreender documento a partir de pesquisas fora do próprio acervo. Quer dizer, não é um exercício simples. Essa separação que existe hoje entre assim, essa rivalidade, eu diria, entre historiadores e arquivistas, como se eles fossem profissionais quase que inimigos e não tivessem nada a ver, foi uma pena ter acontecido isso, porque, na verdade, se nós vamos ver a origem do próprio trabalho de busca da proveniência, que na Itália chama-se de método histórico, é um pouco a busca é quase uma investigação de história. Se nós pensarmos, por exemplo, nos arquivos de um regime antigo, né, instituições que deixaram de existir e que deixaram de ter sucedâneos, né, na administração pública, ou mesmo de pessoas, mas de uma época mais remota, nós temos necessidade, muitas vezes, para compreender a presença de determinadas coisas e contextualizar efetivamente o material, nós teríamos que recorrer a uma pesquisa, né? Então, a fazer uma investigação, uma incursão aí por outros materiais para poder resolver. Se a imprensa, no caso, e o José Francisco tem toda uma tese sobre os tipos documentais tirados, né, dos recortes de jornal, é um aliado importante para nós nos arquivos pessoais. Quer dizer, quase sempre os arquivos pessoais que chegam às instituições de custódia foram acumulados por pessoas que tiveram alguma notabilidade em alguma área, né? Então, as instituições se interessam pelo arquivo do escritor, do político, do cientista, do artista. E a repercussão da obra dele, né, os eventos dos quais ele participou, eles se refletem muitas vezes na imprensa. Nós tivemos duas experiências, das quais o próprio José Francisco participou, em que nós fomos atrás desses referenciais, porque o arquivo estava muito incompleto, estava disperso, e nós não conseguimos reunir, na verdade, e dar sentido a uma série de coisas que havia ali. Então, o recurso à imprensa, né, e a hemeroteca digital foi assim algo precioso para que a gente pudesse distribuir, né, verificar em que contextos, né, aqueles documentos apareciam, porque muitas vezes isso não é uma coisa óbvia, né? Eles não trazem as marcas. Nos arquivos pessoais há documentos completamente desprovidos dessas marcas esses sinais de validação, né, que são característicos do serviço público, das empresas, né, das entidades jurídicas. Mas, então, acho que esse perfil do pesquisador e uma certa erudição, até, para compreender determinados universos, ele é uma questão necessária. Então, todos nós vamos nos deparar um dia com uma coisa que não conhecemos, né? Nós fizemos o arquivo de uma cantora do começo do século XX, lá no Rio de Janeiro, quer dizer, então é um universo da música, e nem todos têm formação para compreender isso, para definir determinadas atividades que ela realizou, e assim por diante. Quer dizer, nós temos que nos preparar, muitas vezes, para fazer essas incursões. No momento, nós estamos fazendo um trabalho em São Paulo com o Museu da Diversidade Sexual, uma travesti que foi militante, teve uma atuação muito grande, Cláudia Wander, e é um arquivo cheio de lacunas e é fundamental para a gente compreender uma boa parte dos documentos que ali estão, essa investigação na imprensa. A sorte é que é algo mais recente, ela teve uma participação grande
também na Europa, ela morou muito tempo na Suíça, enfim. Nós temos aí um conjunto de fontes para pesquisar que não estão no arquivo dela. Os arquivos são coisas rarefeitas, incompletas, dispersas, né? Então, essa necessidade os caminhos da pesquisa e da recurso a entrevistas e outras coisas é algo bastante importante. Ana, agora eu vou juntar duas perguntas, uma da Rosali, da Unirio, e outra da Ana Célia Rodrigues, da UF. Elas, de alguma forma, se complementam. Rosali pergunta, diante do exemplo do documento encontrado no DOPS do Paraná, relativo ao folder da igreja frequentada pelo Tim Maia, considerado como fruto de uma atividade subversiva dentro de um contexto, pode-se então distinguir o conceito de proveniência do conceito de procedência? E Ana Célia pergunta, você afirmou que o sentido da proveniência é dado pela última acumulação. Isso é uma atribuição de sentido? Me pareceu que seria isso no prospecto que você usou como exemplo, agrupado pelo DOPS. E no caso dos documentos públicos, o contexto de produção é regulado pelo procedimento. Olha, obrigada pelas perguntas, duas profissionais queridas também, né, Rosali e Ana Célia. Essa ideia do último, da acumulação final, é uma ideia talvez polêmica mesmo, porque do ponto de vista diplomático, nós vamos poder ver sempre o documento na sua fórmula originária. Nós temos exemplos assim de mudança de significado daquilo na trajetória de uma pessoa, por exemplo, no arquivo de uma pessoa. No serviço público, essas alterações, elas ocorrem, eu suponho que menos frequentemente. Quer dizer, nós vamos encontrar entre o material apreendido, é o exemplo que eu mais conheço, né? Os documentos dos arquivos da Polícia Política, eles nos fornecem exemplos os mais interessantes. Um processo que sobe ao Superior Tribunal Militar, esses processos todos foram examinados num projeto do qual eu participei, na década de 80, um projeto que era clandestino, que foi do Brasil Nunca Mais. Nós examinamos todos esses processos que subiram ao STM e nós percebíamos, dentro de um mesmo processo, portanto, é um documento coletivo, mas o historiador, ele não vê muito essa unidade que é formada pela própria instituição. O que você tem dentro do processo acabado, né? Quer dizer, tendo já colhido na fase policial, quer dizer, os inquéritos na fase policial, na fase judicial, você tem um intervalo de tempo muito pequeno entre um e outro, depoimentos contraditórios da mesma pessoa indagada sobre o mesmo assunto. Quer dizer, na fase policial, ela assina um documento relatando determinadas coisas e ela assina um outro na fase judicial do processo com um outro relato totalmente diferente. Muito bem. Então, a compreensão porque o arquivo da polícia se mantém na fase policial, o arquivo da polícia, você tem relatos que foram obtidos nessa fase, foram obtidos sob tortura. Então, a diferença é essa, existe uma discrepância entre um e outro, e nós sempre, quando falamos de autenticidade dos documentos, nós confundimos com veracidade. Onde está a verdade aqui nesse caso? Essa é uma visão simplista dessa coisa. Quer dizer, para nós, o depoimento de determinado preso político na fase policial, ele é apenas prova da atividade policial, não é prova do seu comportamento, não é prova da sua militância, nunca foi. Embora os historiadores que tenham trabalhado com esse material não tivessem feito essa distinção. E há muitas teses que procuraram valorizar quem nunca delatou ninguém na tortura, sabe? Coisas assim completamente absurdas. Quer dizer, sem levar em conta o contexto de produção imediato desse material. Então, nunca nenhum desses depoimentos poderia ser tratado como constituindo prova
do comportamento das pessoas e das organizações a que elas pertenceram. Eles são provas, o primeiro da atividade policial e outra prova da auditoria, onde a fase judicial desse processo continuou. Então, nós temos a veracidade, que é o escopo, é o horizonte almejado pelo historiador, ela não se dá apenas dosando numa escala, e vamos fazer uma média aritmética entre essas duas coisas para dizer que a verdade está aqui. É claro que não é assim. Quer dizer, o contexto desses documentos, ele é dado com a marca da instituição produtora dele. Né? Então, essa marca da proveniência, ela é fundamental. A procedência, eu acho que é um conceito importante para nós, mas ela não se refere a essa proveniência a que eu estou me referindo. Eu uso a procedência, no caso lá da Fundação Fernando Henrique, para designar, dentro do conjunto de documentos que nós temos lá no acervo, documentos que são referentes a determinado personagem, no caso, vamos dizer, Ruth Cardoso. Nós temos documentos cuja procedência é o arquivo do Inácio de Loyola Brandão, que fez pesquisas sobre ela, publicou um livro sobre Ruth Cardoso e depois doou para a Fundação um material que seria do seu próprio arquivo e que ele reuniu para escrever o livro e acabou doando para lá. Então, ele diz respeito a Ruth Cardoso, mas a origem dele, a procedência desse documento é o arquivo do Inácio de Loyola Brandão. Então, nós criamos, lá na instituição, o termo acervo, quer dizer, nós demos ao conceito de acervo um peso diferente daquilo que nos dicionários aparecia. Quer dizer, acervo seria o eixo de referência dentro de um conjunto documental, que é o que acontece conosco lá. Então, nós temos todas as manifestações de pesar que o Fernando Henrique recebeu com a morte da Ruth Cardoso, são do arquivo dele, certo? Ele que recebeu, ele que acumulou, então nós teríamos documentos do fundo Fernando Henrique Cardoso, mas eles todos se referem às homenagens póstumas, se referem a Ruth. Então, o acervo Ruth Cardoso é formado de documentos de procedências diferentes, portanto, de origens diferentes, e muitas delas de arquivos como o do Fernando Henrique Cardoso, do Inácio de Loyola Brandão, da Comunidade Solidária, que também é um arquivo separado, mas todos eles convergindo para ela. Então, eu criei um mecanismo operacional para fazer essa distinção. Então, usei a palavra procedência com sinônimo de origem, porque é uma origem que não tem a ver com os princípios arquivísticos. A origem é o arquivo do fulano. Aí sim, quando eu falo arquivo, é porque é o arquivo do fulano. Portanto, ele vem de lá, então a procedência desse documento faz parte de um acervo X, vem com essa rubrica. A ideia de ser o último é uma ideia que também surgiu de experiências várias. No caso, já que nós estamos falando da Fundação Fernando Henrique Cardoso, nós temos documentos que foram originalmente reunidos dentro do arquivo, que sequer é um fundo fechado. Vejam bem a situação, né? Nós estamos recebendo documentos, esses documentos são passíveis ainda de alguma avaliação feita pelo titular, né? Então, nós estamos falando de uma coisa meio em andamento. A documentação do SEBRAP, da qual Fernando Henrique Cardoso foi diretor, ela está representada no seu arquivo por vários documentos. Um deles é uma pesquisa que foi feita durante o período em que ele foi presidente do SEBRAP sobre o comportamento eleitoral na cidade de São Paulo. Anos depois, esse documento, que foi gerado por uma pesquisa custeada pela Ford Foundation sobre o comportamento eleitoral dos paulistanos, foi utilizada por ele quando ele se candidatou a prefeito de São Paulo.
Então, aquele documento, ele se desloca dentro do arquivo. Ele é manuseado para efeitos de um uso que não estava previsto. Quer dizer, eu detesto essa palavra ressignificação, mas foi isso que aconteceu. Quer dizer, um documento cuja matriz, neste caso, eu não vejo problema de nós colocarmos os dois contextos que esse documento, que a gente consegue recuperar, né? Nós temos os dois contextos presentes no mesmo arquivo, o que não acontece com o exemplo que eu dei do Paraná. O contexto original é Rio de Janeiro, esse documento está... O que ele foi fazer lá em Curitiba? As pessoas estavam distribuindo, panfletando com esse documento uma praça de Curitiba, e eles foram apreendidos lá. Quer dizer, a data de classificação do documento é março de 1982, Curitiba, Praça Rui Barbosa. Então, ele foi localizado num outro lugar. No caso do arquivo Fernando Henrique, foi possível distinguir essas duas funcionalidades que o documento teve. E isso é um problema arquivístico. Eu acho que eu não tenho resposta para tudo. No caso, eu acho que não gostaria a gente colocar essas duas coisas. É um rigor que nós... É um preciosismo também da nossa parte, né? Um rigor que é possível fazer. A Ana Célia Rodrigues sempre me deu exemplos de documentos que tinham no mesmo suporte, portanto, ele era uma unidade documental, eles tinham duas funcionalidades. São dois tipos documentais num só. Como é que nós vamos fazer? Nós sempre definimos o documento né? Ele pode ter vários contextos. Essa ideia da contextualização, para nós, é uma chave de ouro no tratamento arquivístico, porque o mesmo documento ele pode ter mais de um contexto. Ele tem um contexto do SEBRAP e tem um contexto das eleições. Ele tem essa dupla funcionalidade. É um documento só, que tem as marcas. Agora, a Ana Célia sempre me deu o exemplo de documentos nas prefeituras onde ela se inspirou, onde ela atuou como consultora, de documentos que aproveitam o mesmo suporte, portanto, ele tem uma unidade física única, né? E ele tem dois tipos documentais, são duas espécies documentais numa só. Então, são questões que nós temos que discutir, né? Não são dadas, os manuais não falam disso, mas a nossa experiência coloca problemas. E como nós vamos resolver isso? Eu também tenho dúvidas, eu não sei. Gostaria de ouvir a Ana Célia falando sobre essa questão, como é que a gente pode resolver essa duas espécies numa só, dois em um. Contexto nós temos muitos. Ana, Ieda Bernardes pergunta qual a relação entre a atribuição de valores aos documentos e a classificação e como avaliar documentos acumulados que perderam a memória de seu contexto original de produção. E eu emendo a pergunta da Silvana Goulart. Em que medida a internet contribuiu ou contribui para obscurecer o contexto do documento até para especialistas? Olha, acho que a avaliação, a atribuição de valores, ela tem aspectos assim bastante controvertidos, né? Porque a rigor a avaliação que é praticada por nós sob inspiração do Schellenberg e de outros teóricos mais próximos de nós, ela sempre privilegiou determinados documentos em detrimento de outros e de certo modo, colocou como documentos secundários os documentos que viabilizavam as ações. Quer dizer, nós nunca tivemos uma avaliação de proporcionalidade da produção, correspondendo à proporcionalidade em que esses documentos foram produzidos. Quer dizer, para isso, nós teríamos que não só fazer uma avaliação assentada num conhecimento real do que foi produzido, coisa que nós nunca pudemos fazer, porque realmente essa conexão com a administração, com a produção, ela também sempre foi problemática, né? Então, nós não temos uma ideia de
vamos dizer, um Tribunal de Justiça de São Paulo não sabe exatamente quantas ações de despejo fez num determinado período, um período de crise, então essas ações de despejo foram muito volumosas e em outros foi menos. Quer dizer, então, esta avaliação, levando em conta os números de produção, quer dizer, e para que ela fosse proporcional, de acordo com alguns teóricos da área, né, um Lodolini, por exemplo, que sempre colocou, sempre questionou, né, os critérios de Schellenberg, de valorização das chamadas atividades finalísticas, né, como se... Então, há uma discussão aí entre finalidade e meio, e, enfim, essa discussão também nunca foi feita assim, até as últimas consequências. Então, nós nunca vamos ter, de fato, uma avaliação que represente, que consiga, né, depois de enxugados os documentos, consiga reproduzir a instituição na sua essência. A Angélica Meni-Harris, ela tem uns textos sobre avaliação que são preciosos, porque ela fala sobre isso, quer dizer, nós temos que fazer com que a instituição seja reconhecível, né? Mais enxuta, quer dizer, mais enxuta o que é? Nós vamos tirar dela todas as atividades meio, vamos manter só as atividades finalísticas. Isso é uma distorção, né, de acordo com ela. Quer dizer, nós temos que manter a instituição exatamente como ela foi naquele tempo, quer dizer, ela tem que levar em conta uma temporalidade. E quais são os critérios de avaliação que levam em conta isso? A passagem do tempo e as mudanças que o tempo introduz na própria administração, na produção de documentos, né? Então, essas questões, elas vão ficar sempre muito, tratadas de uma forma muito menos coerente com a teoria, né, do que nós gostaríamos, né? Acho que o esforço que todos nós fizemos no Brasil para criar as tabelas de temporalidade, de fazer planos de classificação, com base nas comissões de avaliação, nas comissões de pessoas atuantes nas diversas áreas, foi assim o máximo que nós conseguimos fazer. Agora, até que ponto isso de fato representa aquilo que foi produzido, né, em termos quantitativos mesmo, para que aquilo que o Manuel Vázquez falava, né, quer dizer, é um corpo obeso que nós temos que emagrecer no serviço público, mas nós não podemos furar a perna dele, temos que mantê-lo com a mesma configuração, mais magro, né? Mas proporcionalmente, quer dizer, essa proporcionalidade que a justiça tentou, quer dizer, nos critérios de amostragem, mas ao criar exceções também distorcem isso, porque os novos direitos vão ser todos conservados e os velhos a gente pode jogar tudo fora, jogar qualquer coisa fora. Quer dizer, nós temos um problema nessa área cuja solução seria o de controle da produção. Só esse que seria a forma de resolver, porque nós controlamos o que é feito e abatemos diminuímos esse volume a partir desses elementos, né? Conservando essas no tempo, né? Levando essa equação que elas não pode também abrir mão da temporalidade, né? Da passagem do tempo, eu diria, não da temporalidade no sentido de vigência, mas das transformações, digamos assim, né? que o tempo impõe, né? a essas quantidades, né? A esses volumes. No mundo digital isso ficou mais fácil, ficou mais próximo de nós se a gente conseguisse, de fato, ter um controle dessa produção, né? E parece que o SEI e outros sistemas que estão sendo utilizados não vão proporcionar isso para nós. Eu acho que nós temos esse ideal do governo do Estado, nós vamos ter
um governo sem papel, nós vamos ter um governo sem arquivo, né? Sem memória, isso que nós vamos ter. Eu sou muito pessimista em relação a essas palavras de ordem, a essas coisas. Eu não vejo como nós estamos pensando. Então, a pergunta da Silvana, da Ieda, também agradeço as duas, né? Duas amigas queridas também. Eu sou pessimista em relação àquilo que nós temos feito, apesar de todo o esforço e do mérito que o sistema de arquivos do Estado de São Paulo tem. Que, sem dúvida nenhuma, é um monumento perto de tudo aquilo que se vem fazendo no Brasil, né? Com esta dificuldade, né, que nós temos de ter um controle, de fato, da gestão, a ponto de ter essa avaliação que reduza esse volume proporcionalmente. Até porque a macroclassificação é um impeditivo. Quer dizer, já que nós estamos falando também dessa contextualização, até que ponto nós conseguimos fazer essa avaliação de forma justa, pensando nesses patamares mais elevados, né, de classificação. Nós não vamos conseguir. Aí nós perdemos, né, toda a substância, digamos assim, né, do que nós produzimos como material para viabilizar o governo, né? Então, não é pelo macro. Essa é uma questão chave para mim. Não sei se eu respondi, né, se eu compreendi também bem a pergunta. Ana, a gente tem mais um monte de perguntas. Jair, Vanderlei, Celina, Raquel, Juliana e muitos outros mandaram perguntas super importantes e interessantes, mas o nosso tempo está acabando. Então, a gente vai registrar essas perguntas, vamos passar para você. Quem sabe a gente organiza uma outra live, você se anima e a gente já vai começar partindo dessas perguntas, tá? Então, Ana, tenho só que te agradecer. Foi muito importante ouvir você falar. Foram aulas diferentes de uma temática que perpassou outras. Queria agradecer o interesse das pessoas, as perguntas. Eu gostaria mesmo depois de ver essas perguntas, quem sabe tentar responder melhor, né, ao que me colocaram. Foi uma experiência única para mim também muito insegura, como morrendo de medo de fazer uma live, né, que já tenho antipatia da palavra, ainda ser a protagonista de uma coisa dessa que eu não conhecia, então estava com medo de apertar o botão errado, sabe? São essas coisas. Então, quero que vocês relevem qualquer coisa e gostaria de ter outros contatos com vocês para poder responder as perguntas, tá? Nós vamos organizar isso, sim, Ana, e você foi ótima. Na sua primeira vez fazendo live, deu tudo super certo, tá bom? Obrigada. Ana Célia, com você. Obrigada, Clarissa. Obrigada, Ana. Então, esta foi a primeira de muitas lives que a Associação de Arquivistas de São Paulo pretende oferecer não apenas aos arquivistas, mas também bibliotecários, museólogos, historiadores e todos os interessados na teoria e na prática arquivísticas. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a professora Ana Maria Camargo, né, por ter nos proporcionado uma tarde com uma aula tão importante sobre arquivo, sobre os conceitos ligados principalmente ao contexto arquivístico. Gostaríamos de agradecer a Clarissa e também a Camila, por trás das câmeras, como eu já havia falado. E, finalmente, gostaríamos de agradecer ao público presente aqui no momento. Nós chegamos a um pico de 280 pessoas registradas, né? Claro que nós acreditamos que pelo Facebook tenha tido muito mais pessoas que assistiram sem se registrar na live, né? E nesse momento nós contamos com aproximadamente 264 pessoas. Tá? Pelo que nós conseguimos apurar entre as mensagens, nós contamos com um público de vários estados do Brasil,
mas aqueles que naturalmente foi possível observar: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal, Paraíba, cidades do interior como Campinas, Rio Claro e Carapicuíba, e também contamos com amigos de fora do Brasil. Então, queremos dar um especial agradecimento aos colegas do Uruguai, de Portugal, de Moçambique, da Argentina e do Peru. Tá? Agradecemos também aos colegas do Fórum Nacional de Arquivologia, que muitos estão aí assistindo, e desejar a todos um excelente final de tarde. Para quem é feriado, um excelente feriado, né? Para quem não é, então vamos continuar aqui nos cuidando sempre e, na medida do possível, né, aquele recadinho que não podia deixar de falar nesse momento: se tiverem possibilidade, fiquem em casa. Tá? Muito obrigada a todos, obrigada Fundação Fernando Henrique Cardoso, obrigada à audiência, e aguardem a programação da ARC a partir da próxima semana.